Amados vizinhos, como estão vocês? Aqui quem fala sou eu, seu amigo Gabriel, do Turma CH. E hoje eu convidei aí alguns amigos para a gente poder falar um pouco, teorizar um pouco, compreender um pouco sobre o que acontece aí, sobre essa volta de Chaves, Chapolin, Chespirito na TV e streaming mundial. E claro, né, o mais importante que todo mundo quer saber, no Brasil, como é que funciona no Brasil, como é que vai ser? Vai ser com as vozes clássicas? Vai ser com a dublagem clássica? Vai ser no SBT? Vai ser na Globo? O que está acontecendo? Então eu convidei aí alguns amigos aí pra gente poder bater fazer um bate-papo rápido, uma coisa assim de meia hora, só pra gente bater um papo mesmo, saber um pouco aí o que pode nos esperar, né? Então, hoje foi aí oficialmente declarado aí, tanto pelo Grupo Chespirito quanto pela Televisa, ambas as partes aí não tinham ainda declarado nada oficial. Hoje que eles vieram aí nas redes sociais, eu recebi um e-mail também do Grupo Chespirito, até agradecendo a paciência e parabenizando pelo trabalho que os fãs sempre estão fazendo. E aí eu quero saber também de vocês, qual é a sua expectativa para a volta de Chaves e Chapolin na TV brasileira? Deixa aqui nos comentários o que você acha que vem por aí. Deixa eu ver se meus amigos já estão comigo aqui online para a gente poder bater esse papo. Eu já vi que o David já está aqui. Deixa eu ver se o Igor também já está. E o Jonatas. Deixa eu chamar aqui então o pessoal para a gente poder bater esse papo. Sejam todos bem-vindos, você está assistindo aí mais uma live aqui do Turma CH. E hoje eu vou receber o Jonatas do Chespirotadas, o Igor Borges, lá que ele é roteirista do canal Vila do Chaves, e o David. Deixa eu ver aqui se eu já estou vendo quem está entre nós. E aí eu quero saber isso também. O que você, pelo que você está acompanhando, né? Deixa eu achar aqui. Eu tinha visto o David, agora eu não vi mais. Olá, Igor. Boa noite. E aí, Gabriel, tudo certo? Tudo certo? Como é que tá por aí? Melhor impossível. Tá feliz que finalmente as séries estão voltando? As séries estão voltando. O que você está achando disso? Eu tô achando maravilhoso porque pegou todo mundo de surpresa É, positivamente. São muitas notícias saindo o tempo sim. todo, a gente tem que filtrar bastante para a gente não cair em nenhuma pegadinha, em nenhuma cilada, mas o É. saldo é excelente. Chegam muitas notícias, mas a maioria são de excelentes para cima. Ô, Igor, e o que você estava fazendo quando você descobriu essa notícia? Cara, eu tava no Uber, cara, indo para um evento. Vi dessa câmera ao contrário. Agora Eu tava indo para um evento. estamos completos. Agora estamos. Hello, Beleza. Brasil. Ou alguém, Bom, tudo certinho? Boa noite a todos. Perguntei pro Igor o que ele estava boa noite. fazendo naquele sábado. Qual sábado? Da notícia. Domingo, foi domingo? Sábado. Não, foi sábado, Sábado? foi sábado. Eu que achava que era domingo, mas o Igor me lembrou que era sábado. Lembra, Igor? Lembro. Cara, eu tô em vários grupos no WhatsApp a respeito de Chaves, sejam grupos de amigos ou grupos de trabalho. E aí foi o Fly, inclusive, olha como é a rede de conexão. Eu corrigi o Jonatas que era sábado e não domingo, e foi o Fly quem me inteirou a respeito desse retorno de Chaves por meio de um print de um post de Facebook. Eu vi aquilo, E você achou com que era falso. certeza, cara, é aquele ditado. Cachorro que é mordido por cobra tem medo até de linguiça. Então eu vi aquele. Não, isso é fake, isso é mentira. Porque ao longo de 4 anos a gente viu tantas notícias de então negociando, vai voltar, vai pro Disney Plus, vai pra Netflix, a Globo tá atrás, vai pro mais SBT, que assim que chega uma notícia, a gente pensava, assim que chegava uma notícia, a gente pensava que era mentira. É.
Mesmo porque muitos de nós, incluindo eu, achava que as séries não iam voltar. Uhum. Então assim que eu vi foi mentira. Até que eu comecei a ver a chamada, comecei a juntar os pontos de que, caramba, é uma conta oficial da Televisa fazendo esse anúncio. Posteriormente, eu vi meus amigos comentando, vi que criaram um tópico no Fórum Chats. Pensei, eita, porra, isso daí é real, Eu, Você cara. tava aonde, Fly, nesse eu momento? mandei no grupo, eu mandei no grupo e marquei Igor, fato ou fake? O Igor me mandou fonte Zorpidem. Ou seja, ele achou que era loucura de alguém, uma mentira, uma fake news. Bom, eu vi no, não sei se no Blue Sky ou no Threads, porque meu vício em Twitter X já foi, já superei, já estou em 2 redes agora por uma. E aí eu estava lá zapeando, quando do nada eu vi que estavam comentando que o Gabriel Perlini tinha dito que Chaves ia voltar. Aí eu fui clicar, vi que era uma propaganda. No começo eu também pensei, será que não é uma montagem fake? Aí eu pensei, o Igor é uma pessoa bem informada, uma pessoa que é roteirista de um canal conceituado. Ele vai saber me dizer se é fato ou fake. E o Igor foi pego de Na surpresa. verdade, todo mundo foi. Tanto que, e sem contar que um dia antes ainda estava rolando pela internet uma montagem muito fubana de que Chaves estava sendo exibido numa Globo aí de um interior. Não sei se vocês viram. Na TV Então, tava lá Liberal do Pará, a Globo do Pará, TV Liberal, a inclusive onde Globo do Pará, trabalhou o nosso colega exatamente, Jonas Ribeiro. com a logomarca da Globo e tudo no cantinho da tela, sabe? Então, isso foi um dia antes. Então, eu pensei, não, isso aí tá no embalo da montagem, isso aí não é de verdade. Só que aí a gente foi ver o perfil, e o perfil era verificado, era oficial. Aí eu disse, porra, eu tava jurando que era domingo, era um sábado, eu jurando que era domingo. Foi o Igor que me disse que era sábado. Eu assistindo televisão de boa, a gente nunca ia imaginar. A gente pensava que quando voltasse, existiriam alguns sinais de que apontariam para um possível retorno. Mas não, tava todo mundo achando que não ia voltar e do nada, do Foi Neida. muito esquisito, né? Parece que, tipo assim, parece que foi uma coisa que saiu errado, né? Muito Parece que como se tivesse nas programado para coxas. sair e sair, sei lá, e escapuliu. Tanto que as partes só Gente, divulgaram oficialmente hoje, né? Pra você ver, né? mas você sabe que eu trabalho, eu já sou jornalista oficialmente com o MTV Bonitinho há 23 anos, mas até antes de eu ser jornalista, eu já trabalhei num estúdio de dublagem, que era o Estúdio Gabia, que na época também era dono de uma distribuidora. Eu acompanhava as partes de anime. E nessa época que eu trabalhava com distribuidora, eu aprendi uma coisa: nada é de uma hora para outra. Nunca. Nesse meio de distribuição e tudo mais. Algo vem sendo preparado. Quando o Estúdio Gabi anunciou que tinha comprado o Vampire Princess 1000, que foi o primeiro anime que eles lançaram, era uma negociação que já vinha há 6 meses. Quando anunciaram, já tinha 9 episódios dublados. Então, quando você anuncia, seja sem querer ou não, é porque algo já vinha sendo Com feito. certeza. Então, eu não acredito. Então, eu acredito que já tem algum tempo essa Sim. negociação. Também acredito que o SBT já sabe disso há algum tempo, pela parceria deles com a Televisa, a ponto de agora a dublagem está sendo feita em conjunto. Antigamente o SBT fazia uma dublagem e a Televisa fazia outra, da mesma novela. Eles têm um acordo agora. A dublagem é feita em parceria pelo SBT e pela Televisa. Eles estão mais próximos do que nunca. Então, que o SBT descobriu agora, eu não O acredito. Fly, Acredito que o SBT Fly, também já a sabia. própria questão do Multishow já era conhecida antes mesmo do anúncio, em janeiro de 20, não, em janeiro de 18. Acho que em novembro de 17 já tinham, parece que, vazado que a Televisa e o Multishow e o Grupo Globo já estavam negociando. Faz sentido. Sim. Sim, nada é do dia para noite, gente. Para. Aliás, a bomba de hoje sobre uma possível redublagem até tirou foto do anúncio da Samsung, né, da propaganda. Acho que o povo fez aquilo. Olha, a Samsung vai ter uma propaganda com o Chaves, com dubladores oficiais e não sei o que. Ninguém tá comentando disso. Ninguém quer saber de Samsung, gente. O papo é se Chaves vai voltar no SBT, no Multishow, se Chaves vai ser A redublado. minha, Eu a poder minha responder você, publicação hoje da Samsung foi a que teve mais like e comentários hoje.
Eu acho que o pessoal tá num misto de empolgação e desespero, sabe? Desde- é. A, O a, que resume a bem o que é ser fã de Samsung, Chaves. ô Jonatas, quero uma opinião sua. A Diga. Samsung lançou esse comercial ontem querendo por querer ou foi coincidência? Rapaz, eu não sei. Sinceramente, eu não saberia te dizer. Eu não, Não ganhou, não ganhou uma publi, não? Não não Nem o tiveram celular. me deram dinheirinho? nenhuma televisão da Samsung, nem um celular. Eu sou doido pela linha S, viu? Se alguém da Samsung estiver vendo. Divulgou de graça, hein? Sem Não, publi. não foi de Ó, graça, não, mas é porque realmente está um material muito bonito. Eu achei linda a propaganda. Achei muito fofinha. Eu Também queria achei. responder uma pergunta eu não posso que eu vi comentar. nos... Acabei de receber uma mensagem do meu advogado falando não comente isso. Eu vi várias perguntas aqui nos comentários, não jogando um balde de água fria em ninguém, o pessoal perguntando se nessa volta das séries volta episódio perdido. Mas a Televisa já falou que são apenas 273 episódios, que são os comuns que eles já estavam vendendo até 2020, né? Então parece que até de início Eu não acho, tem nada diferente eu do que acho já estava. que as pessoas não entendem. Eu vou falar, aproveitar aqui do pessoal do Turma CH, dos Despirotados e seguidores do Fly, do Igor. A gente vai simplesmente acordar num dia 1º de agosto de 2020. Vamos voltar à normalidade do que era antes. Se realmente vai existir alguma preocupação com episódios perdidos ou alguma coisa do tipo, eu imagino que seja num futuro, talvez até não muito distante, Mas, mas ó, Jonathan, num olha primeiro momento. só. Vamos colocar a série toda no streaming. Não Sim. faz sentido já procurar isso de uma vez? O momento não seria agora? Eu acho que agora, num primeiro momento, eles querem botar a série para o pessoal ver. E eu acho que a Televisa não estava preparando. Vamos pesquisar todos. Porque para a Televisa tanto faz se está 270, se está meia dúzia, se está 50. Então, acho que isso não é uma preocupação da Televisa. Eu acho que se houver uma preocupação em pesquisar por mais episódios, vai partir do Grupo X-Espírito, que é quem deve ser o curador da. Claro, isso é uma opinião minha, né? O Igor tá balançando a cabeça, mas eu imagino que deve ser uma preocupação do Grupo X-Espírito. Porque quando o Robertinho teve aqui, no Danilo Gentili, o Fórum Chaves entregou um documento, vocês lembram disso, né? Entregou um Sim. dossiê com todos os episódios e tal, falando dos episódios perdidos. E ele pareceu muito interessado. E pelo que eu lembro, na época, ele ainda chegou aí na Televisa cogitar falar sobre esses episódios. Mas foi na época que teve a briga, né? E aí não foi pra frente. Ah, Então cara, eu acho que num primeiro momento a gente. Porque, como eu falei ontem na outra live, tem gente no meu direct que tá vindo perguntar já sobre dublagem dos Super Gênios, da Mesa Quadrada, dublagem do programa X-Espírito dos anos 80, sabe? A pessoa viaja. É um misto de empolgação com desespero. Jonatas, você falou sobre Grupo X-Espírito, mas a família Gomes não tem autonomia para isso, para ficar buscando episódio. Mas o grupo X-Espírito tem esse tipo, se isso não for uma nova cláusula de acordo, vai que eles chegaram na frente e Confia, disseram. Eu confia, dou, confia que é mesmo, eu dou, confia. eu sinceramente eu duvido muito. Acho que a preocupação do Grupo X-Espírito era dinheiro, chegar num acordo Não, aí vocês financeiro. estão vilando. Eu sei que o Grupo X-Espírito também não é mocinho, mas eu acho que deve existir uma preocupação dos herdeiros em reaver o acervo do pai, né? Do velho. Posso ser que eu esteja fantasiando aqui, né? Tá. Mas eu prefiro acreditar que o Grupo X-Espírito. Porque foi o que eu já falei, no Danilo Gentili, ele mostrou ter interesse nisso. E até mais rentável, gente. Se aparecerem episódios perdidos, não ia dar muito mais dinheiro, não ia ser todo um burburinho, toda uma comoção. E Tá, Então, vocês acham mas que é se isso fosse uma coincidência? preocupação, você acha que a divulgação que saiu hoje da Televisa não teria mais episódios além dos 273? mas é o que eu estou lhe dizendo. Eu acho que essa preocupação de episódio perdido não vai partir da Televisa. Eu, pessoalmente, acho, isso aqui é uma opinião minha, baseada em vários Mas espera aí, nadas. Jonathan, você está se contradizendo. Você falou que existe um interesse do Grupo X-Espírito para que a Televisa pudesse exibir mais episódios, que seria rentável para eles, que isso poderia até ser uma cláusula de contrato. Mas se isso Sim, fosse algo concreto, você acha que, a partir do momento que as séries foram liberadas, a Televisa não liberaria mais episódios?
eles deixaram Não, explícito porque hoje que só vai ter a televisão não tem 273. isso. Não, porque a televisão não teria isso preparado agora já de antemão. Ah, Eu imagino, é o que eu estou lhe Jonas. dizendo, eu imagino que a gente vai acordar no dia 1º de agosto de 2020 com tudo que era, né? Os 273 e tudo, e que futuramente haja essa preocupação da Televisa de ir lá na Protele e fazer uma restauração, ou cavucar o que tem, ou solicitar as cotas Jonatas, do SBT, por exemplo, como ela solicitou para o Multishow. Enfim. Jonatas, tem uma situação que é a seguinte. Em 2021, o Fórum Chaves localizou o inventário do Roberto Gomes Bolanhos. Sim. Foi por meio dele que a gente descobriu que o último contrato que o Roberto assinou em vida com a Televisa para viabilizar a exibição das séries foi no dia 1º de agosto de 2000. Desse modo, fez total sentido que as exibições fossem até o dia 31 de julho, porque era um contrato que tinha vigência por 30 anos. Em entrevistas, a Florinda deu muitos detalhes, ela chegou a citar até os valores, né, que o Chespirito teria acertado 5 milhões de dólares por 20 anos de utilização com a Televisa, e que o Robertinho, né, o filho dele, não quis renovar porque esse valor de 2000 já era baixo naquela época e em 2020 era menos ainda. Para a gente, 5 milhões de dólares é muita grana, mas para eles não, porque a série é muito rentável, entende? Sim. E nesse mesmo inventário, localizado pelo Fórum Chaves, a gente descobriu a natureza desses contratos. Então a gente viu que esses contratos, eles abrangiam Chaves, Chapolin, Chespirito, uma parte dos Supergênios e possíveis criações que o Roberto fosse ter como desenho animado, por exemplo, né? Algumas criações dele ficaram de fora. Então, por exemplo, se a gente pensa os programas dos anos 90, o Com no Humor e o Buenas Notícias, eles não foram incluídos nesse contrato dos anos 2000. Então é por esse motivo que o Distrito Comédia, por exemplo, que é um canal da Televisa, na televisão a cabo mexicana, nunca reprisou esses programas, porque eles não estavam previstos no contrato. Então, assim, a partir do momento que os contratos eles duram 10, 15, 20 anos, eu acho muito difícil que eles vão reaver o conteúdo desses contratos. Porque se eles não reaveram no passado, para incluir talvez outras obras que não tivessem sendo exibidas, como Chespirito dos anos 70, como Com Humor, como Buenas Notícias, acho muito difícil que eles fariam isso agora, Jonatas. Vamos ser realistas. Então, se a gente ir pela lógica, não faz sentido. Não haja possibilidade de um resgate de mais episódios? Oi? Você acha, então, que vai ser só mais do mesmo? Que não vai ter, por exemplo, um interesse em restaurar episódios perdidos? A partir do momento que a Televisa cria um pronunciamento sobre a volta das séries e lá consta um número de 273 episódios, para mim tá claro que eles vão ficar com esses 273 até o fim do contrato que agora, por fim, foi assinado. Então, tá bom. Eu acho que o Jonatas está meio poliana, mas vamos ter esperança. O que eu quero pegar é um ponto que o Jonatas falou, que a gente vai acordar a gente querendo ou em não, agosto. Isso realmente pegou todo mundo de surpresa. Isso foi muito supetão. Então eu imagino que a Televisa nem teve tempo de fazer esse tipo de coisa. Enfim, enfim, são coisas da minha cabeça, né? Mas veja bem, como o Fly já disse, os perfis oficiais só vieram anunciar agora uma coisa que a gente já sabe desde sábado. Então, lá no canal da Televisa, isso foi uma postagem que eu acho que nem tinha a intenção de causar, deve ter sido uma coisa bem corriqueira. E aí pegou sido também, muitas... sabe por quê, o Jonatas? Assim, eu não sei, né? Algo tipo assim, faz aí uma divulgação aí, e às vezes alguém jogou na internet, quantos episódios tem de Chaves? 273. E às vezes jogou... Eu acho que alguém se apressou ali. Eu acho que talvez não tivesse sido acordado ser naquele dia, ser daquele jeito. Eu acho que alguém se apressou. Eu acho que a gente valoriza muito Chaves. Eu acho que para a Televisa, para a emissora Univision, para tudo isso, é mais um programa, não é nada especial eles estarem mas montando. vocês Eu estão acho que para a esquecendo gente que é agora especial, é para os Televisa e brasileiros é Grupo especial. Chespirito. Lá... Não, o Grupo
Espírito não é dono dos programas, Não, gente. mas O dono do programa é a Televisa. Eles vão pagar um dinheiro. Não existe uma putaria por causa disso? O grupo, O grupo, a série, o grupo a série é meio a tava... meio. Não dá para ter os episódios se o grupo Espírito não, não. não é assim. Mas é claro que não é. Não, o grupo Chespirito queria negociar valores financeiros. A Televisa topou pagar o que o grupo Chespirito quis. Quem vai vender agora, quem vai cuidar da série é a Televisa. Quem é que te garante que é só valor financeiro? Quem é que te garante que é valor financeiro? Ninguém aqui nasceu ontem, né, cara? Jonatas, Poliana, acorda, vai. Vamos pensar. Ei, vamos pensar. Ninguém garante que é, ninguém garante que não é. Ok, não vamos brigar por isso. Mas quem negocia os programas da Televisa é a Televisa. Se as séries voltaram, é porque as duas partes chegaram num acordo. Se houve um acordo, é porque alguém cedeu alguma coisa. Então, tempo, né? Pois é. 4 anos. Então, se fosse para ser do mesmo jeito que era o acordo de 4 anos atrás, o Grupo Espírito teria dito que não, pronto. E aí teria durado 4, 5, 8 anos. Então, eu acho que alguém teve que ceder. Eu acho que o acordo é financeiro. A Televisa cedeu mais dinheiro. Você acha, provavelmente é isso, você no meu acha, ponto de então, vista. pronto. Do nada a Televisa... tá bom, vou dar o dinheiro que você quer. Seguinte... Não, eles podem também aceitar do menos dinheiro. É uma negociação. Eu quero 100 mil, eu ofereço 50. Então 90, 60. Foi uma longa negociação até chegar a um valor em comum. Mas aí as duas partes alguém teve que ceder. E eu acho que os dois cederam. Eu acho que foi uma coisa mútua. Não foi uma coisa que só um lado perdeu. Eu acho que foi um acordo que é diferente do acordo inicial, mas que os dois lados tiveram que ceder alguma coisa. Tá bom, o Grupo X-Spirit diz, tá bom, você quer me dar... Você quer me dar esse valor? Beleza, mas em compensação eu quero isso. Então eu acho que foi uma coisa assim, conversando, que os dois chegaram num ponto em que se entenderam. Porque só dizer assim, não... Eu acho que se acertaram financeiramente. Cederam financeiramente. Tá bom. Entretenimento é basicamente dinheiro. Agora vamos... Esse assunto já se prolongou. Eu quero falar de uma coisa que você falou, que a gente vai acordar no dia 1º de agosto de 2000. E eu acho que isso todo mundo tem que ter em mente. E eu acho que isso todo mundo tem que ter em mente por uma coisa: validade de contrato. Eu sou jornalista, agora voltei para a faculdade de Direito, também estou fazendo uma pós em Direitos Autorais. E contrato não se quebra. E no caso de distribuidora, ela paga antes. Quando o SBT comprou Chaves, ele pagou antes por algo que ia valer tantos anos. Quando o Multishow comprou Chaves e Chapolin, ele pagou antes por um contrato que ia durar tanto tempo. Quando o Chaves saiu do ar no mundo inteiro, esses contratos não foram cancelados, eles foram pausados. Ou a Televisa devolveu dinheiro, ou a Televisa falou, quando isso se acertar, os contratos continuam valendo. Eu não acho que a Televisa devolveu dinheiro. Eu acho que os contratos foram pausados. E é por isso que essas notícias estão circulando de vai voltar logo para o SBT em outubro, vai voltar logo para o Multishow em outubro, vai voltar para a Amazon Prime em outubro. Está circulando essas notícias porque, muito provavelmente, os contratos vão voltar a valer. A Televisa não devolveu o dinheiro do Multishow, não devolveu o dinheiro de nada. Então, realmente, a gente vai acordar como se fosse 1º de agosto de 2020, no sentido de que os contratos vão voltar a valer, o SBT vai poder pôr no ar até o fim do seu contrato, que alguns dizem que era até 2028, a Globo vai pôr no ar pelo tempo que faltava, que alguns dizem que era 1 ano e meio até 2022, e os contratos vão ser concluídos. Então, sim, vamos acordar em 1º de agosto de 2020, no sentido que os contratos vão voltar a valer. Por isso as notícias de que pode já voltar ao ar em outubro no Brasil. Porque quem já tem os direitos, quem já tem contrato, vai poder voltar a exibir. Eu tenho 2 considerações com base no que vocês falaram. Sobre ser acordo financeiro, isso é fato. E eu me guio pela única personagem desta história que se pronunciou durante estes 4 anos contando detalhes, que é a Florinda Messa, que originalmente ela não é personagem da história, ela é intrusa. Pelo contato que ela tem com os filhos do Roberto, ela teve informações privilegiadas e ela lançou na imprensa. O que ela disse com estas palavras? A Televisa subestima o Roberto Gomes Fernandes e o valor das obras. Ela comentou numa entrevista em janeiro de 23 que o Roberto, antes,
quase negociou com a Televisa em 2 ocasiões. Não fez por valores, segundo informações da Florinda. Eu não tenho por que duvidar. Não tenho por que confabular que era porque eles queriam mudar a estratégia. O Grupo Chespirito agora quer, junto com a Televisa, ter poder editorial sobre a série, sobre o que vai exibir, como vai exibir, quantos episódios vai exibir. Isso é balela, gente. Isso é fantasia, isso é devaneio. Agora, outra situação interessante, só complementando o Fly. O contrato do Multishow com a Televisa, e isso foi informado em 2018, iria até 22. As exibições foram interrompidas em julho de 20. E o contrato do SBT, se eu não me engano, ele não terminava em 28, ele terminava em dezembro de 20 também. Me corrija se eu estiver errado. Eu lembro de algo assim, acho que o SBT chegou a falar sobre isso. E eu imagino que os contratos do Amazon Prime Video estejam vigentes até hoje, porque as séries animadas, Chaves e Chapolin animados, continuam no catálogo como se nada tivesse acontecido, porque a gente sabe que os desenhos têm um contrato diferente. Como o último contrato que o Roberto assinou foi em 2000 e tinha duração de 20 anos, 2000 a 2020, beleza. Agora o desenho animado foi criado em 2006, então de repente eles criaram um outro contrato de 20 anos que duraria até 2026, não sei. Sim. Mas são contratos diferentes e por isso, ainda que Chaves, Chapolin e Chespirito tenham saído das televisões, as versões animadas produzidas de 2006 em diante não saíram. Como elas continuam no Prime Video, eu parto do pressuposto que o contrato que a Amazon assinou a partir de 2019 com a Televisa para ter Chaves e as produções do Roberto ali continua vigente. Provavelmente, parece que Eu ano que vem, só um segundinho, falando, parece que ano que vem sai também os conteúdos da Max. Será que pode ser coincidência as séries terem voltado agora, ou vocês acreditam que não? Ter segurado a série por todo esse tempo e soltar agora, ou não? Mas aí isso seria conveniente para quem? Talvez pro Grupo Chespirito, É, que, sei lá, uma procura maior por conteúdo, uma divulgação maior da obra, um falatório maior. Estão falando de Chaves, vão assistir a biografia. Não sei. mas a Vocês biografia, que compreenderam bem eu o que eu quis saiba, dizer. está tendo problemas, inclusive, de direitos, né? Via... O Sampa diz o seguinte: tratos vigentes ou pausados à parte, o grupo e sim entrar em conversas para melhor resgate do acervo audiovisual. Isso nada impede. No futuro podem haver surpresas. Mas é o que eu estou dizendo. Estou tentando ser um isso pouco que eu tô- esperançoso, gente. É o que eu estou Tentando. dizendo. Antes desse congelamento. Não, pera, vamos lá. Desse congelamento, vamos lembrar. Antes desse congelamento, a gente já estava lutando por essas surpresas. Tanto que o fórum entregou, eu vou falar mais uma vez do dossiê. Então, quando eu digo que a gente vai acordar no dia 1º de agosto de 2020, é isso. A gente vai continuar nas nossas lutas, de que eles nos escutem, de que realmente tem coisa lá que eles deveriam cavucar para poder achar. Então, a gente vai continuar fazendo o que a gente já estava fazendo em julho de 2020. Então, a gente não vai descansar. Vai vir os 273 episódios. Até agora eu não ouvi nada sobre o programa Chespirito. Isso me dá uma pena muito grande, que só todas as atenções voltadas para Chaves. E Chapolin também, com menos gritaria, mas é Chaves. E até agora nada do programa Chespirito. Então, mas eu espero que... Fala, isso. Eu quero só não perder o gancho do que o amigo falou sobre o Max. Eu acredito que os produtos da Warner, da HBO Max, ela está com um sério problema que a família até estava tratando como algo não autorizado, essa biografia, né? Estava tendo uma implicância com a biografia há um tempo atrás de que não seria uma biografia autorizada, que não estariam pagando direitos autorais pela biografia. Então, o retorno das séries para beneficiar essa biografia, eu acho que não beneficia a família, não beneficia o Grupo Chespirito. A família está à frente desse documentário. É licenciado pelo Roberto Gomes Fernandes e não só isso, é uma iniciativa dele. O problema que estava tendo dizia respeito à viúva, a Florinda Messa. Minha amiga, beijo, Florinda. Um beijão. A tal ponto que eles aparentemente estão desautorizados a utilizar o nome e a personalidade dela. Existe um boato de bastidor
que a Florinda Messa, naquela série autobiográfica, vai ser tratada por Margarita Ruiz. Um nome fake, um pseudônimo, assim. Florinda Margarita. Nome de E Kenga. eu tinha ouvido também, parece, que seria até dividido em duas pessoas, talvez. Isso. Seria Também ouvi isso. uma personagem para representar talvez a Florinda e uma personagem para representar O interesse amoroso do Roberto. Algo assim. Não sei como seria isso também. Seria interessante. Acho que a gente Não ver, né, seria. Jonatas? Duas Era para ser atrizes, né? Florinda. Uma pena que haja Era pra ser. Mas que haja esses impedimentos aí. Ficar igual o Rossi naquela série do Silvio Santos, né? o Rossi que representou o Boni na série do Silvio. Nossa, aquilo foi horroroso, né, bicho? É Não sei por que horrível. foi, mas tudo bem. Bem, mas tem uma situação Mas interessante. convenhamos, você falou de Chespirito. Tem uma situação O interessante amigo falou do Chespirito. envolvendo a Florinda. Chespirito, eu acho que pode voltar no Amazon Prime Video, porque Chespirito estava no Amazon Prime Video quando o contrato acabou e foi tirado do ar junto com Chaves e Chapolin. O Chespirito, o Clube do Chaves, estava no ar na Prime Video e também estava passando no Clube do Chaves, de sábado de manhã Daqui a na pouco, CT. Mas aí que tal, Fly? de um ponto muito importante daqui a pouco, vamos fechar essa parte primeiro, que é a questão, tipo assim, dublagem. Mas vamos finalizar primeiro o que a gente está falando. Deixa eu só pra depois pegar a gente tentar um gancho entender do isso. Fly, Gabriel, se você me permite. Eu acho que talvez o programa Chespirito esteja em blackout, porque em 2021 a Florinda Messa entrou com vários processos Não é possível. Então, reivindicando os direitos biográficos do Roberto Gomes Bolanhos, que supostamente pertenciam a ela. Eu nem sabia que isso existia, a pessoa ter direito biográfico de outra. Segunda situação, a Florinda alega ter escrito uma parte dos episódios. Pelo nosso conhecimento de fã, a gente diria que se ela escreveu alguma coisa, eu não duvido, eu realmente acho que ela escreveu, porque se a gente assiste principalmente aos capítulos do final dos anos 80, do começo dos anos 90, a gente sente que tem dedo da Florinda na parte criativa, Sim. de roteiros, principalmente no que diz respeito à personagem Chimoltrufia, que é propriedade dela desde 1989. Então, considerando os processos, será que o programa Chespirito, que é onde a Florinda possivelmente começou a colaborar na parte criativa, e onde a personagem Chimoltrufia, de propriedade dela, aparece, não está sendo bloqueada exatamente por conta disso? Faz Ela não sentido, tava de mas eu conchavo com espero a que tele. não. É mesmo, né? É verdade, ela estava sempre lá, né? Foi lá algumas vezes conversar. Se bobear, a mulher abre até a mão dos direitos dela. Eu digo assim, né? Faz de graça, preço de banana. Porém, a gente tem que lembrar uma coisa, né? Se for negociar programa Chespirito, 692 episódios, quem tem que sentar na mesa? Televisa, Grupo Chespirito e Florinda. Juntou esses dois últimos, cara, já era. E Maria também não, porque tem Chiquinha também. Que confusão danada, hein? Que bosta. Daqui a pouco vão chamar até o Carlos também, né? Que roubaram o personagem do homem, né? E tiraram ele fora. Não, mas não. Tá caro ele. Gente, e aí? Sei que eu tô deixando meu lado fã falar, que aqui não é o Jonatas do X-Pirotadas, aqui é o Jonatas fã de Chaves. E aí, como todo fã, eu gosto de me iludir. Então eu tô muito iludido. Mas eu compreendo você muito, Jonatas. Eu compreendo você muito. Eu não esperava que o anúncio dessa volta das séries iria me impactar tanto como me impactou. Eu tô me sentindo um adolescente de novo que pegava VHS para gravar. Então eu, como alguns dos meus seguidores, eu não tô tão empolgada ao ponto de achar que vem aí Super Gênios dublado, que vem lá Titiara. Mas me acendeu aí uma fagulhazinha de esperança de que a gente vai ver alguma coisa. Vai ver. Se não for de um jeito, de outro. Eu vou bater uns tambor para poder aparecer alguma coisa. Mas eu tô empolgado. Eu achei que essa volta, ela podia ter sido mais grandiosa, né? Podia ter sido feita de uma forma melhor, Deveria. Né? Era para ter sido. Pegou a gente num sábado de noite, todo mundo se preparando para dormir ou nas baladas, nas coisas da vida.
Pegou todo mundo de surpresa. E sem saber se era fake ou não, né? Pois é, não deu tempo porque podia ter dito uma coisa assim, não, vamos pegar os principais perfis de Chaves e vamos fazer uma collab. Mas Nunca nada. lembro disso. Nunca Pois lembro. é, gente. Eu recebi um e-mail hoje, acho que eu comentei com o Igor e tal, falando, agradecendo a paciência, agradecendo os conteúdos diários, né, que todos os fãs fazem aí. A gente, né, faz essa movimentação todos os dias. Acho que toda semana deve ter live de alguém falando de Chaves Sim. na América Latina. E assim, eles sempre esquecem de nós, os fãs, né? Eu não sei se agora, se alguma emissora talvez vai chamar alguém para alguma coisa, ou para uma ação, ou para saber como que isso vai voltar para o ar. Porque o mundo também mudou um pouco, né? De 2020 para cá, mudou É. bastante, na verdade. Tem muita Vamos gente ver. problematizando Chaves já. É. Ô, gente, e essa questão da dublagem? O que vocês entendem que está acontecendo aí? O que vocês podem Deixa eu falar? só falar uma coisa de muita gente problematizando Chaves. Por conta do meu trabalho atual com política, eu estou em muitos grupos de pessoas de direita. E eu recebi um vídeo num desses grupos do Igor, ou melhor, do Vila do Chaves, falando do cigarro em Chaves e Chapolin. Aí no grupo todo mundo compartilhando, esse povo cheio de mimimi, esse povo esquerdista que vê problema em tudo, já estão querendo criticar cigarro em Chaves. Tem que parar de mimimi essa gente, canal nojento, xingaram horrores o Vila do Chaves por um vídeo Ô, sobre, cara, pelo amor por de um vídeo Deus. sobre cigarro em Chaves. Assistam o Renata vídeo, que não é Guevara. nada disso. O vídeo não é nada disso. O vídeo, ele foi lançado coincidentemente no dia do meu aniversário, que é 29 de agosto, que também coincidentemente é o dia do combate ao fumo. E, cara, pra falar a verdade, o fumo destruiu a vida da maior parte do elenco de Chaves, entendeu? A maioria ali era fumante inveterado, Roberto, Ramon, Angelines, e o vídeo abordava essa relação deles com o vício, contextualizando como é que era a cultura da época, né? Ah, vou comprar o cigarro Hollywood, que é o cigarro do sucesso, né? Que até o Raul Seixas cita na letra dele e tudo mais. E o livro pega muito trecho de biografia e comenta como é que o Roberto começou a largar o vício, assim. Pelo amor de Deus, a pessoa não se dá o trabalho de clicar. Mas é. Isso não é problematização, isso é ignorância. Mas tem muita problematização. Tu não tem um dia que eu não cite aquele grupo lá do Facebook que eu tenho que falar. Né? Inclusive o administrador tá aqui, Tiago. Um abraço pro Tiago. Mas, gente, não tem um dia em que eles não problematizem, por exemplo, a surra que a dona Florinda dá no seu Madruga no episódio do Desjejum, que deixa ele desacordado. Tem uma legião já de fãs que tem abuso a esse episódio. É o pior episódio, detesto, velho. Eu sei que problematiza tanta coisa que naquela época da nossa infância a gente só fazia rir. Então, o mundo não é mais o mesmo. Tem gente que vê algumas cenas de Chaves hoje em dia com uma ótica diferente de 4 anos atrás. Então, eu não sei Não vamos esquecer da famosa piada homofóbica do Batman, hein? Pois é, Que o sempre Multishow usam como representar. desculpa também, como pretexto, enfim. Mas eu acho que deveriam ter os canais, o SBT não, porque o SBT é pau no cu. Mas o Multishow deveria voltar, sim, procurar uma consultoria para ver como. Se bem que ele já fez isso quando estreou, né? Então eu acho que se o Multishow realmente reaver os programas, vai simplesmente voltar ao ciclo desde o começo e continuar com a exibição de sempre, né? Se tiver alguma alteração. Como o nosso colega falou de dublagem, vamos entrar com o pé na porta, então. Até onde eu sei, falando com dubladores do Chaves, aquela matéria do Na Telinha é verdade, tinha 23 dubladores ou herdeiros, sim, reclamando direitos conexos com o SBT. E onde estaria o problema? Para a gente começar daí, dublagens Maga, dublagens da Gota Mágica, que seria o Clube do Chaves, e as 3 primeiras temporadas do desenho feitas na Herbert Richards. Sim. Isso que não teria contrato. O que não tem problema? As dublagens da Rio Sound, que são aqueles episódios inéditos e algumas redublagens.
O desenho, a partir da 4ª temporada, Rio Sound e Rio Art, que também foram feitos com contrato, e as dublagens do Multishow, que também tiveram contrato. E as da Herbert não se falam, aqueles episódios dublados na Herbert. Teoricamente também não tem contrato, porque o desenho animado feito na Ebert não teve contrato. Então, as 3 primeiras temporadas do desenho também tem problema. Em uma live Mas que eu fiz com o Do programa ele teria me X-Espírito, dito que alguns não episódios chegou foram redublados. para dublar a série, por causa que no contrato ele teria que abrir mão desses direitos conexos. Exato. Então, provavelmente, Exato. essa é a questão. Quem dublou depois teve que abrir mão deles. Como foi o contrato da Rio Sound e que depois foram os mesmos a seguir? É o padrão do contrato atual da dublagem, que é o contrato que a Disney faz, que a Warner faz, onde o dublador recebe 10% de valor adicional já na dublagem por direitos conexos. E ganhando esses 10% a mais, assina um contrato onde abre mão por 70 anos de seus direitos para mídias que já existem e mídias que venham a ser criadas no Brasil, no exterior e até no espaço. Sim, o contrato fala de espaço. Tá certo, por quê? Por avião. Mas por quê? Por causa de avião. E falam de mídias que ainda vão ser criadas porque os contratos antigos não tinham streaming. Então, esse é um contrato que não é só da Rio Sound, que o Seidel não aceitou, que o Nelson não aceitou. É um contrato padrão da dublagem hoje em dia. A Disney tem o mesmo contrato de pagar 10% a mais do valor de tabela do sindicato para cederem direitos conexos. E por que 70 anos? Porque é o tempo vigente de direitos autorais no Brasil. 70 anos depois cai em domínio público. Então, resumindo, de Rio Sound para frente, todo mundo assinou tal contrato. No Multishow também teve o contrato. Então, se hoje em dia Chaves quiser voltar ao ar, o problema está em Maga, Gota Mágica e Herbert Richards. Digamos que o SBT queira pôr no ar amanhã, sem preocupação com esses 23 dubladores ou herdeiros. Ele pode pôr no ar os 23 episódios da Rio Sound. Então dá para entrar no ar já nesse domingo, os 23 episódios da Rio Sound, sem preocupação nenhuma. Assim como o Multishow, pode pôr no ar no Multishow e no mais canais da Globoplay, só os episódios que foram dublados na Som de Vera Hurry, na Som de Vera Cruz e na Alamo. Na Alamo não, na Unidub. E vida que segue. Então, a Multishow pode voltar ao ar amanhã. Só ignorar os episódios Maga e pôr no ar os episódios que ela pagou para dublar na Som de Vera Cruz e que tem contrato. Então, o problema não é com tudo. Só vamos começar esclarecendo isso. Não é um problema com tudo. De Rio Sound para frente, o SBT pode exibir. Som de Vera Cruz, a Multishow pode exibir. Mas, Fly, eu gostaria de te fazer uma pergunta. Você que é do direito, eu acho que você saberia me responder. Eu até já te fiz essa pergunta, mas eu gostaria que você esclarecesse também para quem está assistindo a gente. Essas 69 pessoas maravilhosas. Beijo do gordo para vocês. Acontece o seguinte, a matéria que saiu do Na Telinha mês passado esclareceu o seguinte, que em 2014, um grupo de dubladores de Chaves e Chapolin, especificamente dessas séries, dubladores da Maga, dublagem clássica, eles entraram em um acordo com o SBT para que de 5 em 5 anos eles pudessem receber uma quantia pelos direitos conexos de Chaves. Se eu não me engano, quem inclusive encabeçou isso foi a dubladora Sandra Amara Azevedo, conforme ela já até contou, né, tornou público em um podcast. Porém, tinha um problema. Primeiro, que abrangia só Chaves e Chapolin, e segundo, que abrangia apenas a exibição do SBT. Isso fez com que, em 2020, esse grupo de 23, 22 dubladores se juntasse para reivindicar Chespirito e Chaves Animado, que são outras 2 séries, e também a exploração de todo o portfólio do Roberto Gomes Bolanhos, no Multishow, na Amazon Prime, na Netflix, na TLN, reexibição em Moçambique, Angola, entende? E isso que, teoricamente, estaria causando uma dor de cabeça nos dubladores. Detalhe que não chega sequer a ser um processo judicial. Eles fizeram isso por câmara de arbitragem, fora dos tribunais, né, pelo que a gente sabe. Então, a minha pergunta é o seguinte. Se o problema é
é a exploração de toda a obra por parte da Televisa e Chespirito e Chaves Animado por parte do SBT, se o SBT simplesmente passar a exibir apenas Chaves e Chapolin e continuar pagando os dubladores de 5 em 5 anos, isso não resolveria o problema? Vamos lá, tem alguns problemas aí. O primeiro é que nem todos os dubladores ou seus herdeiros da era clássica assinaram esse acordo em 2014. Até onde a gente sabe, pelos podcasts que a gente fez, pelas entrevistas que a gente fez, a Sandra Mara encabeçou esse movimento, conseguiu o acordo não só para ela, mas também para outros dubladores. Vários assinaram e o SBT estava pagando corretamente de 5 em 5 anos, até as séries saírem do ar. Recentemente a gente descobriu que a filha da Helena Samara não participou desse acordo. Ela não recebeu nada pela mãe, pela Helena, e não concorda com o valor acordado pela Sandra e pelos outros dubladores. Só aí já é uma dificuldade. Se a herdeira da Helena não assinou o acordo, o SBT vai fazer como? Não vai passar nenhum episódio que a Helena dublou? Vai passar só episódios que está no acordo, de dubladores que assinaram um acordo? E, ok, exibe só Chaves e Chapolin. Os outros dubladores que assinaram um acordo de Chaves e Chapolin e querem Chespirito e Chaves animado, vão aceitar isso de uma forma pacífica? É complicado, é muita gente envolvida. Acho que por isso que surgiram as primeiras notícias de uma possível redublagem. Porque uma coisa é você negociar com a Sandra concorda, chama os outros dubladores que aceitam a negociação da Sandra e todo mundo assina. Mas quando você tem tanta gente negociando em conjunto, a princípio numa câmara de arbitragem, ou seja, fora dos tribunais, é uma coisa. Quando o SBT sai das negociações e cogitam ir para o judiciário, já dificulta mais. Então, não é apenas as 3 primeiras temporadas do Chaves animado, a série Clube do Chaves e Chespirito. Tem dubladores da era clássica, da Maga, ou herdeiros que não assinaram esse acordo de 2014, que até agora não receberam nada do SBT. E aí a gente chega naquele ponto, eles estavam ganhando do SBT pela exibição no SBT. E o que a Televisa vendeu para o Amazon? O Amazon estava mostrando episódios Maga. E o Multishow? A Globo estava exibindo episódios Maga. Os dubladores questionaram isso. Essa dublagem chegou nas mãos da Televisa, que repassou para o Multishow e repassou para a Amazon através do SBT. A Televisa não tirou do nada. O SBT repassou pela Televisa. Até nessa matéria teria, supostamente, vamos aprender a usar palavras no meio jurídico, supostamente, aparentemente, hipoteticamente, o SBT teria vendido essa dublagem para a Televisa. Tanto que a Sandra fala que o SBT vende o que não pertence a ele. A Televisa vende o que não pertence a ela. O SBT teria vendido essa dublagem para a Televisa? A Televisa está cobrando por essa dublagem para o Multishow e para a Amazon Prime? Como que vai ser acertado esse valor? Na mesma matéria fala que a Televisa pagaria para o SBT e o SBT pagaria para os dubladores. Olha a confusão. Então, enfim, eu só acho que a gente está partindo de pontos de vista, de informações diferentes, de pontos de partida diferentes, porque o que está explícito na matéria, o que está dito na matéria, é que a filha da dubladora, da dona Clotilde, reclamou pelo fato de, em 2014, pela lógica 2019, 5 anos depois, em nenhuma dessas ocasiões ela ter recebido o que lhe era de direito. E na matéria, o SBT se defende falando que ela não recebeu porque ela não teria sido localizada, bem como os herdeiros de outros 2 profissionais. Pela lógica, pelo que a gente conseguiu apurar nos bastidores, possivelmente herdeiros do Potiguara, que não era casado, não deixou filho, morava com a mãe, e com o Vilela, que ninguém sabe que fim levou a família dele e ninguém foi buscar essa grana. E o mesmo aconteceu com a herdeira da dubladora da Bruxa do 71. E o próprio SBT diz que caso ela tivesse interesse em sentar para pegar tanto o valor de 2014 quanto o valor de 2019, eles cederiam e eles poderiam também fazer a ponte entre os mexicanos e os dubladores, desde que a grana partisse lá de fora. É isso que eu sei.
O grande problema, pelo que eu entendi também falando com os dubladores, é que ela questiona também o valor que está sendo pago, porque ela não participou da negociação, né? Quem negociou foi a Sandra, até onde a gente sabe, supostamente os outros concordaram com o valor, acharam o valor bom, o acordo bom. A família da Helena não participou da negociação, então também tem isso, não é só ela chegar lá, o SBT falar, tá aqui seu dinheiro de 2014, 2019. E se ela não concorda com esse valor? E se ela acha que o valor foi injusto, que o acordo não é bom? Ela tem esse direito de reclamar se ela não participou da negociação. Por isso que é complicado. Mas e aí o que acontece se ela não concordar? O SBT diz, tá bom, então se fode aí. Ela teria que processar judicialmente, que é o que deu a entender. Porque, assim, não chegaram num acordo no que seria essa Câmara Arbitral, nessa coisa informal. E o SBT se afastou das negociações, falou, olha, não tem acordo. Não tem acordo. Então, agora cabe, já que não tem acordo, que não chegaram num acordo com o SBT, ou efetivamente entrar num processo, né? Processar. Eu fico Então é pensando melhor no redublar seguinte. mesmo. Então, muitas produções acontecem isso, né? É tão difícil chegar num acordo que sai mais barato redublar. Eu fico pensando o seguinte, eles vão ter que refazer a abertura, porque não vão querer também pagar pro Mário Lúcio. Eu acredito isso. E aí também... Eita, João, E vai. aí vão querer atualizar a abertura, que não vai querer mais aquela coisa rodada lá manualmente. E aí, assim, acho que o produto vai ser... Não vão querer usar as músicas da série, né? Só aquelas que tiverem sem direitos autorais no YouTube. Então, assim, eu não sei que produto que vai chegar isso no final. E eu vi uma pessoa falando uma coisa que era aleatório, mas ao mesmo tempo, sei lá, hoje fez aniversário de não sei quantos anos, daquele episódio do domingo, as crianças vão na escola, faltam à escola no domingo. E alguém até comentou assim, então não vai ter mais essas frases clássicas que a gente escuta de Francisquinha e tudo mais. Porque realmente, se for redublar tudo, eu acredito que o SBT não redublaria tudo, porque ele pegaria 100 episódios e dublaria. Eu acho. Acho que eles não vão dublar quase 300 episódios para não passar. Eles não vão seguir padrão, né? Eles não vão pegar um episódio e usar de novo Francisquinha, eu acho. Pegar um episódio e colocar Seu Ramon. O Multishows, no Multishow teve Brutinha, teve Polegar, teve Vermelhinho, no Multishow teve. Mas para uma redublagem, eu acho que eles vão seguir uma padronização, não sei, né? Outra questão, o SBT teria o direito, então, de usar a Som de Veracruz? Teria não, né? Teria que negociar com o Multishow, teria que ver como é esse contrato. Eles têm Rio Sound, Multishow tem um contrato válido, mas tem que ver se esse contrato não é exclusivo com a Globo, né? Tem que ver qual a situação que está esses produtos. Eu tinha ouvido isso. Agora, a intenção era só pra Globo. A dublagem da Som de Veracruz já pertence à Televisa. Pelo menos é o que eu entendi. Não tem confirmação disso, mas deixa, só para vocês verem isso de dublagem, quem está lendo nos tópicos, nos comentários também entender. Vou dar 2 exemplos de 2 dublagens que são icônicas como Chaves, que é Os Simpsons e Cavaleiros do Zodíaco. Nos Simpsons, quando chegou na 8ª temporada, os dubladores acharam que estava pouco. Os dubladores brasileiros falaram, poxa, passa na Globo, é uma grande audiência, tem um monte de produto licenciado, a gente merece ganhar mais. E os dubladores dos 5 protagonistas chegaram para a Fox e falaram, a gente merece um extra, paga um pouco a mais? A Fox falou, não, troca todo mundo. Então, no meio da 8ª temporada, mudou todos os dubladores dos Simpsons, porque não quiseram pagar acima da tabela para aqueles dubladores. E vida seguiu. Com o Homer Simpson. Na 15ª temporada, o dublador do Homer voltou, o primeiro, porque o segundo dublador faleceu. O que ocorreu 3 anos depois, enquanto estava ocorrendo a 18ª temporada, o dublador clássico, o Valdir Santana, processou a Fox pelos DVDs que estavam saindo com a voz dele. A Fox fez uma trocou ele pelo Carlos Alberto, a partir da 18ª temporada, e fez uma redublagem parcial da 15ª a 18ª temporada, para tirar o Valdir, para pôr a voz nova. Isso é só um exemplo do que ocorre. Quanto a Cavaleiros do Zodíaco. Quando o Cavaleiros do Zodíaco foi estrear na Band, eles foram atrás de ver os direitos da dublagem. E estava muito confuso a coisa. Então foi mais barato, na visão do distribuidor do ano 2000,
redublar Cavaleiros do Zodíaco, porque usar a dublagem da Manchete estava muito enrolada. Sairia mais barato redublar tudo do que resolver aquilo. Só que eles conseguiram reunir 90% dos dubladores. Dublaram. Agora, o que ocorreu recentemente? Recentemente, os dubladores dos Cavaleiros do Zodíaco estavam pedindo luvas, um adicional para continuar dublando Cavaleiros do Zodíaco. E chegou a série nova em 3D. A primeira temporada, a Toei falou, eu não vou pagar nada mais, é o valor da hora dublada. Só que esses extras, as luvas, o Multishow, a Netflix, que era parceira, aceitou pagar. Então a primeira temporada do anime 3D dos Cavaleiros tiveram as vozes clássicas, com o pagamento de adicional. Quando chegou a segunda temporada, não era mais a Netflix, era a Crunchyroll. E a Toei estava bancando sozinha a dublagem. Ela falou, eu não pago um centavo a mais. É o valor de hora e acabou. Troca todo mundo. Então uma dublagem que até então era intocável, que era Cavaleiro Zodíaco, na segunda temporada do desenho 3D, trocou todo mundo porque não aceitaram mais os valores que os dubladores estavam pedindo. Então, dublagem se tornou uma coisa complicada, de alguns dubladores quererem pedir um pouco a mais, algumas empresas toparem pagar, outras não. E acontece isso até no DVD. No DVD, na época eu acompanhei de perto, eles ganharam luvas. Era a hora normal de dublagem DVD de Chaves, e mais né? R$ 1.000 nos DVDs de Chaves. Era a hora normal de dublagem que o Estúdio Gávea pagava e a distribuidora Amazonas dava luvas, que na época era R$ 1.000 por DVD. Um valor adicional. Tinha um dublador X que recebia o dobro, né, Fly? Teve um dublador que era 2.000 por DVD. Os outros recebiam 1.000, mas um deles só aceitou por 2.000. Quem será, né? Então, dublagem é uma coisa cara, gente. Mas, Fly, aí que eu te faço uma pergunta bem interessante. Vou fazer uma pergunta polêmica aqui para você. A gente viveu uma situação análoga na época dos DVDs, porque a Imagens Filmes foi a primeira a distribuir DVDs de Chaves editados pela Televisa, porém com dublagem maga. Teve um problema, eu acho que foi até o Pedro Luiz que lembrou aqui nos comentários que o Nelson chegou a processar a Imagens Filmes, né, pelo uso indevido da dublagem maga, de tal modo que quando mudou-se a distribuidora, os DVDs passaram a ser distribuídos pela Amazonas Filmes, eles precisaram fazer uma nova dublagem, mesmo de episódios que a Televisa tinha no arquivo já com a dublagem do SBT, porque não podia utilizá-las. Porém, a maior parte do elenco foi reaproveitada. A pergunta que eu te faço é a seguinte: caso realmente o SBT esteja redublando Chaves, a gente tenha de assistir o seriado com uma nova versão brasileira, você acha que vai ter um recast total, que todos os dubladores vão ser trocados, substituídos? Ou, de repente, o SBT consegue conversar com algum dublador original de Chaves que é mais flexível e ele, excepcionalmente, participa dessa dublagem, enquanto outros, um pouco mais complicados, não? Digamos assim, que Marta e Cecília. Pronto. Né? Assim, só como por exemplo. Pronto. Disse tudo. Assim, por exemplo. É para você, Flá, responder. Eu tô mudando de microfone porque eu tava com aqueles de fio e meu celular é Samsung e eu tenho que usar a mesma saída, né? Como a bateria tá acabando, então eu mudei esse daqui. Vocês estão me ouvindo agora? Sim, estamos. Fala. Tô tentando para não cair por meu carregador. A pergunta não foi para mim, mas já que ele não ouviu nem tá falando, né? Eu acho que a verdade é essa. O SBT, desde os anos 80, nunca deu o valor devido à série nem à dublagem da série. Tanto é que terminou a dublagem faltando centenas de episódios, né? Mais de 100 do Chapolin, 50 do Chaves, enfim. Eu acho que se houver realmente uma redublagem, isso aqui também é uma opinião minha. Depois, quando o Fly se ajeitar, ele pode dar a opinião dele. Mas eu acho que haveria sim um recast, até porque eu acho, como eu estava conversando com um amigo meu hoje mais cedo, eu acho que o SBT quer se desvincular dos dubladores da Maga.
porque já estão mais para lá do que para cá. Assim, Eu acho que a Coitados, questão ninguém também sabe. é essa. Coitados. Ninguém sabe o dia de amanhã, né? Mas, tipo, já são pessoas que já chegaram na terceira idade. Então, e aí vem os desenhos novos e talvez queiram aproveitar o elenco de dublagem do desenho na série, Ou enfim, para por uma questão de dublar mais padronização. conteúdos, né? Eu posso estar viajando também. Um E pessoas filme. que aceitem as condições do SBT, né? Escravizada que seja para sempre, 70 anos, e que possa ser exibida em qualquer outro lugar, enfim. Então eu acho que pode ter uma grande chance de ter um request total. Se houver algum remanescente maga, como eu já falei anteriormente, poderia ser Marta, porque é a mais de boas, né? E provavelmente a Cecília. Enfim, Igor, sabemos, né? Mas eu imagino que Marta e Cecília seriam duas pessoas que poderiam ser convidadas, não sei, mas eu imagino pessoalmente que haveria um request total, total. Eu acredito também pela questão da idade, eu acredito isso, que o que é, talvez a emissora queira dubladores que tenham a mesma idade dos atores, talvez para poder aproveitá-los melhor durante o tempo, eu acho. Eu acho que talvez isso aconteceria. E para poder pegar conteúdo talvez diferente. Nunca foi o interesse da emissora, mas talvez tipo assim, vamos dublar um filme, ou vamos dublar série biográfica, ou vamos dublar outra coisa, e vamos fazer com o elenco novo, porque o elenco que está hoje talvez não, sei lá, daqui a 5 anos o dublador não vai estar aqui, não sei. Talvez essa pode ser a ideia da emissora. Eu não vou pagar uma pessoa que daqui a pouco vai me dar dor de cabeça porque ela não vai querer trabalhar mais, ou porque ela não tem condições para trabalhar mais. Gente, eu entendo completamente o ponto de vocês. Eu Hum. imagino que uma redublagem de Chaves poderia não ter uma boa recepção a curto prazo, mas a longo prazo, se a gente considerar que, caramba, as séries ficaram 4 anos fora do ar, Uhum. vai ter uma geração aí de crianças, de chavos, com 5, 6 anos de idade, que vão ver o seriado agora pela primeira vez e que, caso peguem o seriado redublado, vão conhecer o Chaves com uma voz que não é a do Marcelo Gastaldi. Eu penso Isso muito Sim. nisso. entende? Então, assim, se a gente pensar para daqui 10, 15 anos, talvez o novo público se acostume realmente com uma nova dublagem, principalmente se essa nova Claro. dublagem for boa. Sim. Eu falo por mim porque eu gosto muito da trilogia De Volta para o Futuro. Mas, assim, eu não tenho nenhum apego emocional com a dublagem clássica da BKS, com as Pois vozes do Vigiane e do tem. Eleu Salvador. Eu tenho. Para mim, o Marty McFly e o Dr. Brown são o Manolo Rey e o Mauro Ramos, entende? Então, assim, pode ser que realmente faça um bom trabalho? Com certeza e tal. Só que a gente tem que pegar a lógica, eu não estou querendo ser saudosista. A gente sabe, inclusive, isso não é segredo para ninguém, que muitos trabalhos feitos no antigo estúdio da TBS, e isso o próprio Jonathan já falou diversas vezes, eu vou dar esse crédito a ele, foram redublados por falta de qualidade. Chispita, Snoopy, super-herói americano, Luluzinha, essas coisas. Snoopy é um excelente exemplo, porque eu assisti Snoopy redublado. Então, pra mim, eu nem sabia, criança, né, que era a mesma voz que o Gastaldi, que era a voz do Chaves, tinha dublado o Charlie Brown. Porém, Então, assim, eu acredito que a ideia é essa, né? porém, eu vou pegar um exemplo aqui interessante. 2 comerciais fizeram recentemente, um na IP e outro na Samsung. A voz dos personagens do Chaves está tão intrínseca no imaginário do espectador que foi necessário eles dublarem atores brasileiros. Repetindo, No da IP. atores brasileiros. O da Samsung não eram atores brasileiros? Era gente da América Latina. Tinha argentino, colombiano. Sabia não. Vai pegar o caso da IP então. Foi até bom saber, não sabia disso não, sinceramente. No caso da IP, pegaram atores brasileiros e colocaram com as vozes dos dubladores do Chaves. Pra você ver o Sim. cuidado. E foi o maior Gabriel. triunfo, né, do Maior- comercial. Acho que sem Maior dúvida. triunfo e tal, porque tá associada, cara. Tá associado direto. Então, assim, não são quaisquer vozes. Não é, por exemplo, a voz da protagonista de Chispita, da Lucero, criança da Lucerito. Não é a voz do Snoopy, as ideias. Não é a voz do Charlie Brown, da Pet Pimentinha. É a voz da Chiquinha, do Seu Madruga, cara, que são vozes conhecidas, que dão entrevistas. Cara, assim, A gente tá mexendo numa não é qualquer coisa produto, é Chaves, cara. sagrada, Entendeu? né?
Eu acho assim, se tivesse uma redublagem, sei lá, nos anos 90, como foi Snoopy, talvez não havia esse estranhamento. Mas nessa altura do campeonato, cara, por melhor que seja a dublagem, eu e as novas gerações, assim, eu, porque eu sou muito fã, gosto bastante, acompanho tudo, talvez eu me acostumaria, né? Tem até um Sim, colega nosso, o Arachan, sabe? O Arachan do Uruguai. Ele é sei. apaixonado pela dublagem da Rio Sound, porque ele assistiu quando ele era pré-adolescente, moleque, entendeu? Então ele tem apego emocional e tal com essa dublagem. Gente, eu Ele tenho tá um pouco chato. de apego emocional O com a público Gabi, pode se porque eu acostumar. assisti O público pré-adolescente. novo, como eu, como o Arachan, como o pessoal mais novo. Ai, meu Deus. Como o pessoal mais novo. Lá ele! Como sua mãe, como todo mundo. Assim como o pessoal mais novo e o Arachan, eu posso me acostumar com a dublagem nova, principalmente se for uma dublagem de boa qualidade. Mas caramba, o público de Chaves é muito xiita, velho. O que eu fico Não ia se acostumar revoltado tão é que fácil assim. eu Não é demorei nem um pouco de Chaves, o povão mesmo, cara. Porque tá muito associado a voz do Saido, ao Seu Madruga, a voz da Marta, a Florinda. Sim. Vocês têm noção que pela primeiríssima vez a Dona Florinda não vai ter a voz da Marta Volpiani, caso haja um request total? É, né? Teve a Adriana Pissardini que dublou a Florinda num documentário, né? Mas não conta. Pra mim, a Marta segue invicta como a única dubladora da Florinda do Brasil. Porque tudo que tem a cara da Florinda tem a cara da Marta. Não dá pra dissociar. Como é? A palavra é essa? É? Dissociar? Desassociar. Desassociar, enfim. Mas vai chegar uma hora que vai ter que ser feito isso. As pessoas estão comentando aqui, tem uma criatura que está com uns 15 minutos que eu tô vendo, ela botando em caixa alta. Vão redublar tudo? Vão redublar tudo? Vão redublar tudo? Vão! Existe. As pessoas, você vê, eu quero aproveitar que eu tô com o microfone aqui, eu quero 2 minutinhos só para falar. Desde que saiu isso saiu ontem, eu acho que foi ontem de noite. Tá me ouvindo? Você me ouve? Desde que Eu tô te saiu. ouvindo, você me ouve? Com meu ovo? Você me ouve com meu ovo? Eu tô com seu ovo na boca ou você tá com meu ovo na sua boca? Não, eu tô com o microfone na boca. Baixaria. Olha lá ele. Eu até esqueci o que eu ia falar. Calma. E o Igor fazendo striptease. Igor? Que é isso, Gente, eu tô com Igor? calor, cara. Tem luz ligada aqui, tem abajur ligado, tem luz ligada. Depois tira a camisa, gato. Fica à vontade. É o vídeo. Deixa eu falar. É o vídeo do Gabriel Perlini falando que a USBT Isso, mandou deixa eu falar. Quero aproveitar. Eu tenho que falar. Desde que saiu essa nota do Gabriel Perlini, e que por mais que as pessoas me entupam os directs perguntando se é verdade, não tem como eu saber, mas existe uma chance tremenda, palpável, de que tudo seja redublado. As pessoas estão comentando que se era para ser, se era melhor não voltar. Então aqui a gente vê o suprassumo do fã brasileiro de Chaves. Aqui a gente vê o suprassumo do povo que diz que é tão fã da série, mas não aceita ver a série com outras vozes. Então, é claro que vai haver um estranhamento, é lógico que vai ter aquele sentimento de, poxa, não tá legal, não é do jeito que eu cresci vendo, mas a pessoa preferir que não voltasse às séries, até que as séries de volta com outra voz, para que outras pessoas possam conhecer e passar a gostar, é de uma mesquinhez que é típica do fã brasileiro de Chaves. Sim. Então a gente vê, é nesse tipo de comentário que a gente vê o fã brasileiro de Chaves, que é o que não perde uma chance para detonar, para falar mal, enfim, que bota o talento do X-Espírito em escanteio. Então só prefere tem graça. Que só no SBT tem graça, e aí quando chegar no SBT ligar a televisão vai ver tudo com voz diferente, aí vai meter o pau. Então é uma putaria que está sendo proporcionada por culpa do próprio SBT, né? Por não ter feito, enfim, cumprido com seus acordos, gente, enfim. Eu recebi uma mensagem, hoje eu recebi uma mensagem maravilhosa, um questionamento maravilhoso do meu amigo Patrick Vieira, o Cortal Cristado dos fóruns. Oi, Patrick. De X-Espírito. Ele me mandou hoje de manhã, cara, eu achei essa pergunta inteligentíssima. A gente estava conversando sobre esse assunto, ele virou para mim e falou, cara, mas vem cá,
Mas e se a Globo, conhecendo o histórico dela de ser mão aberta, a Globo é mão aberta com tudo. A Globo, assim, ela vai exibir uma novela, sei lá, Existe vender essa uma chance novela. também, querido. Porra, a Globo vender a novela pra Singapura. Ela vai buscar todos os atores, o cara faz uma pontinha no capítulo 242 pra pagar o cara. A Globo é muito mão aberta nesse sentido. Posso falar? Posso falar? Posso falar? Sim, peraí, só terminou. Ele perguntou bem assim: a Globo. Será que a Globo não tem. Eu fiquei fora. Eu tava fora porque esquentou tanto meu celular que ele desligou. E aí eu fiquei ouvindo vocês pelo computador e fui anotando. Não falei mal de você, não, É viu? iPhone seu celular, ou Fly? Não, é Samsung. Nossa, É o mas Samsung que aí acabou quem de for- sair. sim, cara. Porque Alô, iPhone mesmo Samsung. tem problema de estufar a bateria e tudo. Mas deixa eu só concluir. O Patrick me perguntou o eu tô seguinte. precisando ganhar um novo. Jonas. O Patrick me perguntou o seguinte. Ele falou, Igor, mas será que tem chance do Multishow fazer uma negociação com os dubladores da Maga e assim poder exibir o SBT, não? Eu pensei muito Sim. nisso, cara. Eu pensei Sim, muito sim. nisso. Existe. A chance é tremenda. E aí o fã Muito. brasileiro do Chaves vai tomar no cu bonitinho. Bom, vamos lá. Algumas coisas que eu anotei aqui. Vamos lá, O doutor. que eu anotei? Primeiro que tem uma pessoa ali falando, se for redublado, tem que ser com o elenco de dubladores do comercial da IP. Ô, meu querido, vários do comercial da IP estão nessa turma que está processando o SBT, meu amor. Não vai dar para eles redublarem. Deu ruim, não vai ser possível. Então, sobre a Florinda, eu até estou acostumado com outras vozes da Florinda, porque nos 2 jogos não foi a Marta, porque ela não aceitou o valor, e naquela peça de teatro dos bonecões também não foi a Marta, e eu assisti aqui no Circo dos Sonhos, porque ela também não aceitou o valor. A Marta é rica, mas sabe negociar, tá? Então, já tivemos outra dona Florinda por aí. Outra coisa que no jogo foi a mesma da peça de teatro, uma voz lá da BKS. Eu não lembro agora quem fez a Florinda, mas a Pops foi a Daniela Piquet, que é a Sakura Card Captors. A Pops. A Daniela é a dona da BKS? A Daniela era filha da dona, agora é a dona, porque ela assumiu a empresa, né? Ela foi a Pops nos 2 jogos de videogame e também na peça de teatro. E a dona Florinda é uma dubladora mais desconhecida, tanto que eu não lembro o nome agora. E como ele falou, a Adriana Pissardini acho que foi bem também no documentário. Mas vamos lá, falando um pouquinho sobre tudo que vocês falaram. Vou começar pela Globo, que o Igor falou. Tem um amigo meu que ele foi ponta, figurante, assim, figurante que com fala tem que ser ator com DRT. Se você falou em cena, tem que ser ator com DRT. E dublador de Aquele figurante comercial. Meu advogado acaba de mandar uma mensagem. Meu advogado mandou uma mensagem, fica calado. Então, vamos lá. Se você falou na novela, você tem que ter DRT. Se você só passou atrás, não. Você tem DRT, a Globo te cataloga. Fica lá, ator tal, DRT tal, contato tal, capítulo tal, novela tal. Tem um amigo meu que fez ponta com fala, ele é um ator com DRT em várias novelas, várias. A Globo paga a cada 5 anos. Então, a cada 5 anos ele recebe um extrato de todas as novelas que ele fez. Essa está no Globoplay, essa passou no Viva, essa foi vendida para tais países, e ele vê quanto que ele recebeu. E é uma soma de várias misérias. Uma lá é R$10, a outra é R$5, a outra é R$3, soma tudo ele recebe um cheque de R$100. Mas a Globo tem tudo catalogado que ele fez. Até essa piada de que a Globo paga pouco, eternizou com a atriz Maria Zilda, que ela reclamou que ganhou R$273 por uma reprise do Viva. Então a Globo paga pouco, mas paga. Tem uma reclamação constante dos atores da Record que a Globo não paga nada pela novela no streaming. Então eles não ganham nada pela novela no Play Plus, nada pelos 10 Mandamentos na Netflix, nada pela série Reis na HBO Max. E o que a Record responde é que a lei brasileira de direitos autorais não diz nada sobre streaming. Então a Record fala, se a lei fala que eu não tenho que pagar direitos autorais no streaming, eu não pago. Então são pontos bem complicados de direitos autorais, direitos conexos, não apenas com dublagem, não apenas com dubladores, mas em tudo do meio artístico. Isso não só no
Brasil, nos Estados Unidos, a greve de atores, um ponto-chave eram direitos conexos. Era quanto que, por exemplo, a Netflix vai pagar para o ator pela exibição na Netflix do Brasil, pela série ficar 10 anos na Netflix no mundo inteiro. Então foi um ponto de discussão na greve dos atores nos Estados Unidos, isso também. É um assunto mundial, não é só a dublagem brasileira. Então, vamos lá. O que pode efetivamente ser feito? Uma negociação do SBT, eles voltarem à mesa de negociação. O Multishow pode negociar? Depende. Essa dublagem foi feita nos estúdios do SBT, da TVS, por uma cooperativa de dubladores do Marcelo Gastaldi, a Maga. Isso já complica tudo. Quem era o distribuidor, quem encomendou a dublagem? Teoricamente, o SBT. Para agravar o problema, foi gravado dentro da TVS. E para piorar tudo mais um pouquinho, não era um estúdio de dublagem com a figura clara de um dono, era uma cooperativa de dubladores. Então, em Chaves, tudo complica. Porque, por exemplo, no caso da dublagem dos Tokusatsu, essas séries japonesas, a distribuidora atual, a Sato Company, comprou a dublagem das séries Changeman, Jaspion, Black Kamen Rider, da distribuidora que originalmente mandou dublar. Então a Everest Video mandou a Alamo dublar, a Everest Video pagou este valor. A Sato Company pagou um valor para o dono da Everest Video e comprou essa dublagem. Quando colocaram a dublagem no ar, o dublador do Black Kamen Rider, que é o Elcio Sodré, reclamou e falou, não, mas tem os direitos conexos, na época não tinha contrato. A Band tirou a série do ar e a Sato começou a negociar esses valores informalmente, também no esquema Câmara de Arbitragem. Praticamente todos os contratos foram assinados. Apenas 4 dubladores não assinaram o contrato com a Sato Company. O que a Sato Company fez? Ligou o foda-se. Colocou as séries com dublagem em tudo que é streaming. Tá no YouTube, tá no canal da Sato na Samsung TV, tá em todo lugar. E aí a Sato falou, agora esses 4 dubladores que processem. Porque o que a Sato vai alegar no processo? Se a gente fechou o contrato com praticamente todos e só 4 não assinaram, então o juiz que determine qual o valor que eu tenho que pagar para esses 4. Provavelmente vai ser uma média dos outros acordos, do que foi pago para o resto. O que o SBT pode fazer? Ligar um foda-se também. Fechou com a maioria dos dubladores e somente 3 ou 4 não assinaram? Taca no ar, espera esses processarem e o juiz vai determinar o valor que provavelmente vai ser uma média dos outros acordos. Mas o Multishow pagar, sinceramente, eu acho que complica por tudo isso. Tem o dono da dublagem, que em geral é o distribuidor que contratou. Por que a Sandra falou na entrevista para o Achemana que o SBT vende, que a Televisa vende o que não é dela? Porque a dublagem é da SBT, o distribuidor que é o dono do áudio. Será que o SBT vendeu para a Televisa e a gente não tem essa confirmação, como existe um boato? Não sabemos. Mas, teoricamente, o dono da dublagem é o SBT. E também tem essa questão. Quem é o estúdio de dublagem? Não tem. Era uma cooperativa. É tudo complicado na dublagem de Chaves. Por isso que, na teoria, o mais fácil é redublar. É muito problema, é muitos detalhes, é muita confusão de direito conexo, onde a solução mais prática e talvez até a mais barata e que renda menos problema jurídico é redublar. Sobre a redublagem, está todo mundo perguntando. A primeira notícia sobre redublagem que chegou para alguns fãs, que chegou para alguns jornalistas e que apareceu no antigo Twitter foi em julho. Chegou a notícia de que estariam tendo testes e na época se acreditou que era para dublar aqueles 4 filmes que o SBT iria exibir. Falaram, teve teste para dublar o Chespirito. Ok, alguém fez teste para dublar o Chespirito, é para os filmes. É o que se pensou na época. Em agosto, continua a notícia, tem algo de Chespirito sendo dublado. Será que são os filmes? Aí a mulher lá do Mais SBT falou que não tinha planos de exibir os filmes. Mas não está tendo teste para dublar? Acharam que eram os filmes. E essa semana saiu essa notícia do Perline, que muitos falam que faz fake news, mas a princípio quem faz fake news é outro jornalista do A Casa é Sua, e ele do A Tarde é Sua, e ele é uma pessoa que tem acertado muito sobre Chaves, então não sei. Por outro lado, os boatos são fortes de que algo teria sido dublado de Chespirito. O que pode ser?
teste, dublagem beta, algo foi dublado e talvez esteja na mão do SBT para possivelmente eles assistirem e avaliarem. Isso de dublagem beta é muito comum. Silvio Santos fazia muito isso com novela mexicana. Ele chegava para Herbert Richards e falava, dubla 10 capítulos dessa novela. Dublavam 10 capítulos, o Silvio Santos passava para as colegas de trabalho, para elas avaliarem antes do programa dele. Ele falava, assiste isso daqui enquanto a gente se prepara. Elas assistiam e davam notas. E ele decidia se aquela novela ia continuar sendo dublada ou não, se ia ao ar ou não, pelas colegas de trabalho. Uma novela que chegou recentemente na Globoplay, da Gabriela Spanik, que acho que é a Intrusa, chegaram a dublar 50 capítulos. E nada disso foi ao ar, foi tudo jogado fora. Então, dublar por dublar, o SBT faz muito. Sempre fez. Os próprios episódios do Herbert Richards, do Clube do Chaves, do Chespirito. Então, pode sim ter sido dublado alguma coisa, mas se vai ao ar, são outros 500. A própria Às Gota vezes é um Mágica, teste, né, Fly? A Gota Mágica, pouca coisa foi exibida em 2001, né? Na estreia. Muito pouca coisa. Basicamente. A gente só vai ter acesso à Gota Mágica, bem dizer, quanto a LN. É. Verdade. Então, pronto. E para outras pessoas que estão comentando aqui, que eu acho interessante falar também, né? Já que a gente está falando disso daí. Gente, inteligência artificial não é opção. Inteligência artificial, no momento, e eu acho que num futuro próximo, não será opção. Tem gente que sonha que alguém vai bancar, vai tirar o escorpião do bolso para simular uma dublagem maga usando inteligência artificial. Se o SBT está querendo desvincular todo mundo da maga, então aí é que a inteligência artificial não é solução mesmo. Está difícil para pagar quem está vivo, imagina os herdeiros. Imagine. Então, a gente tem. Os fãs de Chaves são muito sonhadores. Aparece uma coisinha assim, aí todo mundo já imagina um monte de coisa. Então, o que eu vejo no grupo do Facebook, o que eu estou vendo aqui nos comentários, é um monte de gente que recorrendo, achar que recorrer à inteligência artificial seria uma saída. Mas não é. Primeiro porque isso não está nem regulamentado aqui no Brasil. Os dubladores agora estão lá no Congresso para lutar por isso. Então, inteligência artificial para os leigos, para as pessoas que acham que é uma saída, só se for feita por fã. E feita por fã, por mais que fique bonitinho, não é oficial e não é perfeito. Então, isso digo eu porque eu estou utilizando inteligência artificial dos meus clipes. É você fazer uma música em 3 minutos, se ficar bom você posta, se ficar ruim você não posta. Outra coisa é conseguir dublar uma série completa dessa forma. Inteira. Né? Não tem como. Imagine aí 530 episódios e mais 692 do programa Chespirito. Então, ou as pessoas, por amor à série, ou por amor ao legado do Chespirito, nem por amor, mas por consideração, ou elas passam a dar uma chance para as novas vozes, porque isso é inevitável, ou vão viver de passado, de nostalgia. Só uma observação. Tem muita gente falando, né, se o SBT vai mandar redublar tudo. Eu acho que ele vai pegar ali 100 episódios, né, os melhores, né, como diz o fã brasileiro do Chaves, vai dublar aquilo. Não, mas o Perlini confirmou, ele disse que estão sendo dublados os melhores ou os de maior audiência. Palavras do Gabriel Perlini em live. Só alguns pontos. Primeiro, o Bruno Sampa está falando, alguém corrija o Fly, por favor. Maga era uma empresa do Gastal de sua esposa Olga, não era uma cooperativa, obrigado. Depende, em partes, porque assim, ela agia como cooperativa. Vários dubladores já confirmaram isso em podcasts, assim como a Uniarte era uma empresa do Raul e do Chiquinho e agia como cooperativa. Então, ela tinha uma forma de trabalho de cooperativa. E muitos dubladores também eram contratados do SBT. Também tem isso. Tinha alguns que eram CLT do SBT, até por trabalharem no programa Bozo. Mag é uma história tão complicada que a Sandra não quis comentar. Quando a gente fez o Axemana com a Sandra, o Igor vai lembrar. Quando começou o programa, ela falou, falo qualquer coisa, pergunta o que quiser, qualquer assunto eu falo. Aí chegou na Maga, alguém perguntou para ela, não sei nem se foi o Igor, fala um pouquinho sobre os episódios de Chaves que tiveram mais de uma dublagem, por que Maga redublava algumas vezes o mesmo episódio, às vezes até no mesmo ano. Ela, esse assunto eu não quero falar não,
Não falo sobre isso. Pergunta outra coisa. Não gosto. Então, maga, Foi a mesma coisa. a forma de trabalho, maga, foi a mesma coisa com ele. A forma de dublagem maga é um tabu. Eu perguntei para o Nelson, para um trabalho de TCC meu, maga era ou não uma cooperativa? Por que vocês faziam a mesma dublagem 2 vezes? Ele, não vamos falar de quem morreu, o maga tá morto. Pergunta outra coisa. E não era sobre o maga. O cara do Nelson, isso. Uma vez eu perguntei para Cecília, fala um pouco sobre a relação de trabalho com maga, como que era a cooperativa, como que era, por que alguns episódios eram dublados 2 vezes. Cecília me respondeu, ai gente, adoro o maga, que pessoa especial, ele tinha uma casa do lado da minha, lá em Ubatuba, sei lá onde, a gente era filho, nossos filhos, em Bertioga, nossos filhos cresceram juntos. Foi isso que eu perguntei, gente. Então, Bruno Sampa, olha... Você entrevistou a Cecília Lemos ou o Paulo Maluf? Olha, meu querido Bruno Sampa, se maga era uma cooperativa ou não, como eles trabalhavam e por que alguns episódios eram dublados mais de uma vez, a gente não vai saber nunca. Só respondendo a você. Quanto às dublagens, assim, eu falei com o Igor uma coisa. A primeira pessoa que me falou isso de estão dublando algo de Chespirito foi um dublador do Rio em julho. Em agosto ele voltou a me falar, estão dublando algo de Chespirito. Hoje ele me falou, tem coisa de Chespirito pronta. Então, tipo, não é só o Gabriel Perlini. Na dublagem carioca, no meio de dublagem carioca, muita gente tá falando que algo de Chespirito foi dublado. Quanto ao Perlini, eu acredito nele. Eu já conheci o Perlini na época que ele trabalhava no Mulheres. Conheci o Perlini na época que ele trabalhou na Folha. Todo lugar que ele trabalhou, ele sempre foi muito respeitado, porque ele é uma pessoa séria sim. E ele tem boas fontes. Então, vamos lá. Ele tem boas fontes no SBT. Então, falar... Ele não tem boas fontes no Grupo Chespirito, mas no SBT ele tem. E, por ele ter boas fontes, ele já deu vários furos. Isso é inegável, desde o Mais SBT até os filmes do Chespirito e por aí vai. Até o comercial da IP, ele foi o primeiro, se não me engano. Sinal que ele tem bons contatos no Grupo Chespirito. Me surpreendeu um dublador, que também é tradutor, que não é nenhum dublador de um grande personagem, ele é meio iniciante, ele é meio início de carreira, mas que ele tem muitos trabalhos de tradução, falando no fórum do Blanet. Um contato meu no Grupo Chespirito diz que o Perlini mente muito. Minha vontade é de responder, quem é esse contato no Grupo Chespirito? Em que momento o Perlini falou que o contato dele era no Grupo Chespirito? É no SBT, até onde você sabe. Então, pessoalmente, conhecendo dublagem, conhecendo bastidores, conhecendo algumas pessoas do Rio de Janeiro, tem muito fundamento sim no que o Perlini tem dito. Então, acredito, pelas pessoas que eu falei, pelas pessoas que eu conheço, que algo foi dublado. Se vai ao ar é outros 500. Se vai ser aprovado é outros 500. Que nem eu falei, possivelmente é um teste, é uma dublagem beta, é um piloto, para ver como vai ficar, para os diretores, produtores do SBT analisarem. Agora, se for realmente ser dublado, o Perlini diz que vai ser. O Perlini bateu o pé que está sendo dublado, pelo que eu entendi. E que nem disse o nosso colega, não vai ser a série inteira. Vão ser os episódios principais, os mais vistos, os de maior audiência. O que eu entendo com isso? Vai voltar a história dos semelhantes. Vai ser escolhido episódios pelo SBT e os semelhantes serão cortados. Não sei se deu a impressão em vocês disso. Quando a SBT fala em fazer uma escolha, vocês não pensam logo que vão ser cortados semelhantes? Com certeza. Talvez até comuns, né? Até talvez episódios que são comuns, mas que não talvez tinham tanta boa repercussão, talvez eles cortem também. Eles escolham qual é o melhor. Espíritos zombeteiros, talvez... É a Acapulco que faz da boa vizinhança, então, ano todinho. Acapulco fez a boa vizinhança, as novas vizinhas, Madruga Sapateiro, acabou. Não, eu lembro que surgia na internet um boato de que o SBT teria tirado o episódio dos espíritos zombeteiros, que um dos diretores lá do Grupo Silvio Santos era espírita, era kardecista, aí o episódio criticava isso, ele mandou tirar. Eu já escutei que era porque a mulher do dono era evangélica. Gente, eu acabei de ver. Eu acabei de ver um comentário aqui do
VGMS_CH. A Rio Sound publicou algo a respeito da volta de Chaves no perfil dela. Seria um indício. Isso eu não tinha visto. Acabei de ver e estou em choque. A Rio Sound é uma empresa que não é de se manifestar, não é de postar muita coisa, até porque ela já teve problema com dublagem de novela mexicana. A Rio Sound trocou uma protagonista de novela, porque a dubladora já tinha 80 anos. Os fãs de novelas mexicanas, de dublagem de novela mexicana, reclamaram com o SBT. O SBT mandou chamar ela para um teste, o SBT viu que não estava legal e autorizou a Rio Sound a efetivar a troca. Por conta disso, a Rio Sound parou de interagir tanto com os fãs, parou de postar tanto. Então, BGMCH, a Rio Sound ter postado a Rio Sound ter postado sobre a volta de Chaves realmente caiu minha bunda agora, hein? Não é a cara deles dar uma pista dessa. E o próprio Perlini... gente, cadê isso? Eu tô com o telefone aqui gravando, não tô vendo nada. Ih, rapaz. O próprio Perlini já tinha dado a pista que seria a Rio Sound. Ó, o Igor mostrando. A Rio Sound postou mesmo. Então, trem aqui, ó. já está aqui, sendo ó. dublado da Rio Sound. Olha, eles colocaram Na verdade, quando a Rio Sound postou, eu já tinha visto assim que ela postou. Mas eu pensei que foi por consideração ao que ela já tinha feito no passado. Não me passou pela cabeça que seria por causa de algo que ela está fazendo no momento. Que aí daria muita bandeira. É que, na verdade, o próprio Perlini teria dito que é na Rio Sound, né? Hoje, no meio da tarde, eu recebi uma mensagem: o Perlini falou que é na Rio Sound. Falei, tem lógica, a Rio Sound que dubla tudo pro SBT. Toda a novela mexicana do SBT é dublada na Rio Sound. A notícia, gente, saiu dia 7 de setembro, né? A notícia. Mas a Rio Sound postar é meio que um red flag, né? Red flag total. Ó, a notícia saiu dia 7 de setembro, né? Dia 4, a Rio Sound estava postando umas coisas aí do desenho, não sei se isso era indireta, mas assim, realmente muito estranho, porque esse interesse todo em Chaves. Ai, Rio Sound parte 2, o inimigo agora é outro. Olha só, o inimigo é o mesmo. Eu esqueci o que eu ia perguntar. Ai, gente, que coisa. Mas aqui, a gente ia fazer uma pergunta agora, já até me esqueci. É porque era mentira. Sound. Gente amada. Mas assim, vamos ver o que vai dar isso, porque eu acho que se já está sendo feito, realmente vai ser um reset total. Não vai ter Marta, não vai ter Cecília, não vai ter Saider. Não. Mas não. Agora sim, o SBT redublar a série e ainda não de forma completa, porque aí ele teria uma chance de padronizar todas as vozes. Seja uma redublagem, beleza. Mas pegar a série completa e tudo redublar. Mas agora, selecionar episódios para redublar, gente, não tem como não desejar o fracasso da emissora. Não tem como dizer que é pau no cu. Porque não acerta em nada. Está supondo, né, Jonas? É o momento. Isso não é concreto, não. É suposição. A gente está supunhando para eles dublarem tudo. É o momento deles conseguirem dublar a série completa com áudio só. O momento é esse. E talvez dublar Chespirito, eu sei que eu estou viajando total, mas assim, seria mais interessante você ver, talvez, episódio de Chaves dos anos 80 dublado agora, do que aqueles mesmos clássicos com outras vozes completamente diferentes. Talvez eles pudessem pegar aquela ideia do Chaves especial e trazer o inédito, só que claro que o fã brasileiro de Chaves vai falar que aquilo não é inédito, que ele já assistiu aquela história. É muito complicado mexer nisso. É muito complicado. Pois é. O que era pra gente celebrar, o que era pra ser uma alegria, tá dando mais preocupação e dor de cabeça. Essa festa virou enterro, te falei aquele dia. Mas... Ai, Deus amado, gente. Vocês têm alguma consideração para esse povo, para 50 pessoas irem poder dormir? Que coisa, eu não te ouvi. Vocês têm alguma consideração para essas 50 pessoas que estão nos assistindo poderem ir dormir? Para finalizar mesmo, para eu poder me despedir, eu vou falar a mesma coisa que eu tenho falado. Vamos ter calma. Existem os rumores são bem palpáveis, então resta a gente... cada dia aparece uma bomba diferente
e pelo andar da carruagem essas coisas podem se concretizar, mas eu acho que se é para o retorno das séries, se é para a gente poder ligar a TV e ver um Chaves passando aleatório, vamos tentar ver com bons olhos, né? Eu espero que toda a situação com os dubladores se resolva, espero demais, mas caso não se resolva, o importante é que venha. Eu quero ver o X-Espírito, eu quero ver a Maria Antonieta, eu quero ver a Angelines, não importa se vai estar com a voz do Lula, com a voz do Maguila, não importa. O importante é ligar a TV. Depois digo o que é. Vocês não estão achando esquisito que o SBT não falou nada até agora? SBT, Não, né, amigo? SBT. Estão dando umas indiretas, né? Teve Chaves no Domingo Legal, eles usaram uma imagem do Chapolin numa divulgação do novo show do Milhão, né? O Mais SBT chegou a fazer uma referência ao Chapolin, né? Mas sei lá, Então, pronto. Então, para finalizar, o que eu tenho a dizer é isso. Vamos ter calma. E eu digo isso todo mundo mesmo. As pessoas que estão nos assistindo e nós aqui, nós quatro, as pessoas, nós que estamos à frente de perfis, que estamos atrás de perfis, todo mundo que está nos perfis. Vamos ter calma, vamos acompanhar isso com calma, para a gente também não estar saindo, divulgando notícia que pode ser falsa, clickbait, fake news. Então vamos apurar as coisas com calma, para a gente ir mastigando tudo direitinho, para quando estrear, a gente só ter alegria. Então eu espero que a gente acorde mesmo no dia 1º de agosto de 2020. Eu espero porque, enfim, é o que eu preciso. Eu preciso continuar de onde a gente parou, para a gente continuar reivindicando por melhorias. E mesmo se aqui a exibição no Brasil não for do jeito que a gente quer, que a gente lute para que a exibição lá fora seja boa, né? Porque aí a gente pode pegar material bom lá de fora, para que a Televisa possa recuperar perdidos, enfim, trazer episódios de volta, sei lá, Latichara, enfim. Então eu pelo menos quando como dono de perfil, eu vou tentar continuar na minha luta de que as séries sejam exibidas da melhor forma possível, sempre fora do país. E dito isto, um abraço a todos. Fly, você tem algo a dizer para finalizar todo esse assunto? Gente, vamos lá. Eu conheço uma geração que cresceu ouvindo Chaves em DVD. E quando eu falo isso, eu falo de que pessoas que eram crianças nos anos 2000 e ganhavam dos pais, dos tios, dos avós, DVDs piratas de Chaves, que era um camelô. Muita gente que comprava esses DVDs do Estúdio Gávea Pirata para dar para os filhos, para os netos, para os sobrinhos. Então, uma geração que cresceu ouvindo aquela dublagem do Gávea. Uma geração que gosta do Tatá. Então, se a gente que é mais velho cresceu ouvindo Maga e não tem na nossa cabeça um substituto para o Maga, para toda uma geração que foi criança nos anos 2000, Tatá é um dublador tão bom ou melhor que o Maga. Sim. E eu digo isso porque eu já vi muita gente em fóruns de dublagem falando isso. Sim. Quando é uma pessoa que vai num fórum de Chaves, num grupo de Chaves no Facebook, em geral conhece a obra toda, conhece Gestalt, conhece dublagem Maga, é outra pessoa. Quando você vai em fórum de dublagem, você vê quanta gente valoriza o Tata Guarnieri pelo Chaves. Não sei. Igor, tem uma palavra para nós? São muitas notícias, né? Desde sábado nós estamos vivendo e experimentando um misto de emoções muito grande, não só nós quatro, mas também quem está nos assistindo e outras pessoas de fora. Mas eu acho que, apesar das preocupações, como bem disse o Jonatas, a gente está no melhor dos cenários. Sim. Talvez não no melhor, mas a gente está num cenário muito melhor do que o anterior, meus amigos. Então, assim, eu estou valorizando esse momento, estou valorizando as notícias, os pronunciamentos, os acordos que finalmente existiram, né? E eu acho que a gente tem que continuar aí nessa luta, acompanhando as notícias, se atualizando, né? Todos os fã-clubes vêm se mobilizando e voltando todas as atenções para esse retorno do Chaves, que realmente vai acontecer. Então, por exemplo, o Fórum Chaves hoje lançou 2 vídeos, o X-Pirotadas está sempre postando coisa, né? O Jonatas, o Renó, todos esses nossos amigos, e o Vila, né? Eu posso falar porque nesse eu estou incluído,
também tá lançando vídeos. Amanhã mesmo vai sair um sobre essas atualizações. Uhum. Eu peço aí para que vocês assistam, prestigiem, porque é um trabalho da gente feito para todo mundo, seja o fã mais hardcore, o fã mais casual, que vê de vez em quando, né? E é isso, tá todo mundo se mobilizando, né, e voltando todas as atenções para essa grande novidade, como tem que ser. Eu fico muito feliz que, por fim, isso esteja acontecendo. Demorou 4 anos? Demorou, mas aconteceu e o fato é esse. Agradeço muito as pessoas que nos assistiram, não sei quantas, porque eu, Uma sem média querer, de eu apertei o 60. botãozinho do meu celular e aí sumiu o chat, sumiu o número de pessoas. Quantas, Gabriel? Acho que uma média de 60, viu? 60 já? Caramba! Num Caramba! horário desse, na Pô, terça-feira. excelente! Agradeço todo mundo. Eu vi muita gente aí, o Lucas de Brito, Fábio Barbano, pipocou de notificação do WhatsApp de amigos meus assistindo a live, Matheus Davi, muita gente. Agradeço a todos vocês e espero que a gente possa nos ver em outras oportunidades que certamente existirão, porque as notícias estão pipocando e com certeza a gente vai ter mais bomba ainda essa semana, ainda amanhã, quiçá. Imagina. Eu também acredito muito nisso, principalmente quando o SBT for vir se pronunciar. Eu acho que vai ser um momento de É muita questão de hora, né, cara? tensão. Questão de hora isso, né? Ou A eles estão pessoa... esperando também um momento para poder já colocar uma data, talvez. Eu espero muito que a dublagem clássica volte, até porque tem coisa de dublagem clássica que ainda não viu a luz do dia, né? Ou tem material aí que tem a voz do Osmiro Campos, que não viu a luz do dia também. Coitado E dos no mais meninos. é isso, né? Aquele papo de política velha, né? Vamos apoiar o que vinha aí, se vir dublagem nova, se vir dublagem antiga, para ver o que a gente pode ganhar de diferente, talvez, Chaves, Chapolin, Gabriel é a X-Pirito cara da velha no Brasil. política. Infelizmente, é isso que eu peço, que apoie e Café que com tenta leite. aceitar o que vem aí, Como é que é, porque Jonatas? É a política do café com leite. Ele é de infelizmente a Minas. gente, É. é, Não, é infelizmente o a gente tem que café tentar, do leite com rapadura, né? E, a gente tem que ver o e que vai pizza Dom dar. Bosco. Eu quero agradecer muito aí as 60 pessoas que estiveram nessa live com a gente aí, 10h30 da madrugada. Agradecer aí ao Fly, que ainda não tinha tido uma conversa com ele dessa forma, ao Sampo, que estava com a gente nos comentários, ao Uhum. Igor, ao Jonatas, que aceitam todos esses papos de boteco desse jeito. E eu acho que essa semana a gente talvez pode fazer mais uma live, porque eu acho que a qualquer momento vai vir mais notícias e mais Essa notícias aí. semana ainda tem bomba pra estourar. Tem. Tem. Que seja coisas boas. A gente torce que seja coisas boas. Amém. Muito obrigado a todos. Uma boa noite. E qualquer momento com novas notícias, nós aparecemos por aí. A nossa programação. Isso. Muito obrigado a Tchau, todos. pessoal. Uma boa noite.